Pai de amor, Deus eterno, nós te agradecemos, ó Pai. Estamos aqui diante da Tua presença como Tua igreja, Senhor. E nós nos alegramos por sermos conhecidos dessa forma. Obrigado pelo Senhor ter nos escolhido como um povo Seu. Obrigado, ó Pai, por fazer parte da Tua família, essa família espiritual que o Senhor nos enxertou a partir do momento em que Cristo Jesus, Ele nos salva, ó Deus. Nós te agradecemos por estarmos na Tua casa de oração, em comunhão com os irmãos, buscando a Tua face, te louvando, orando, meditando na Tua palavra, Senhor. Pedimos ao Teu Espírito Santo que possa trabalhar nas nossas vidas nesse momento. Enquanto estaremos meditando na Tua palavra, que o Senhor esteja ministrando os nossos corações. Senhor, que nenhuma palavra aqui venha de mim mesmo, ó Pai, porque eu nada tenho para edificar os meus irmãos de mim mesmo, ó Pai. Mas é o Teu Espírito Santo que nos edifica, que ministra os nossos corações, e eu clamo pela Tua ação, Espírito Santo, nessa noite, nas nossas vidas. Que nós possamos estar atentos, Senhor, à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. Nos livra, Senhor, das distrações, dos pensamentos distantes, ó Pai, e que estejamos atentos à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Nos ajuda, ó Pai, e que possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 3. Nós vamos meditar dos versículos 7 ao versículo 10. 1 João 3, de 7 a 10. 1 João 3, versos 7 a 10. Tá aí. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Nós vimos na semana passada os versículos de 1 ao 6, que vai nos mostrar sobre a santidade de Deus. Que o Deus Pai é santo e todos aqueles que conhecem a Deus e que servem ao Senhor também são santos, assim como Ele é, ou deve buscar a santificação. E João aqui está caracterizando aqueles que são verdadeiramente cristãos daqueles que não são. E ele continua essa caracterização dos verdadeiros cristãos, mas agora ele começa nos advertindo, nos fazendo um grande alerta, e é isso que nós vemos no versículo 7. Filhinhos, essa linguagem que João muito usa, né, como um apóstolo já idoso, e ele trata a igreja como seus filhos espirituais. Então, como um pai cuidadoso, ele adverte a igreja: não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, João nos adverte para que nós que estamos na igreja estejamos sempre nesse estado de alerta, que possamos estar sempre em atenção. Não podemos, como cristãos, nos deixar enganar
pela aparência das pessoas. Porque foi assim que os falsos mestres começaram a se levantar dentro da igreja com novos ensinamentos diferentes daquele que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E João está dizendo, vocês precisam estar alertas. Não se enganem pela aparência das pessoas, mas prestem bem atenção. Além daquilo que as pessoas falam, além da fé que as pessoas proclamam, vocês devem estar atentos também à conduta dessas pessoas. Então, a forma com que as pessoas dentro da igreja andam é a prova de que ela é verdadeiramente cristã ou não. E o Senhor Jesus nos ensinou isso. O Senhor Jesus nos ensinou que são pelos frutos que nós conhecemos, né, a árvore. E João está falando a mesma coisa com outras palavras. Cuidado, andem alertas, não se deixem enganar pela aparência das pessoas. Tem pessoas que estão dentro da igreja com aparência de santo, mas eles, na verdade, não são filhos de Deus. Estejam atentos não só ao que as pessoas dizem. Tem pessoas que dentro da igreja, né, em muitos lugares, você conhece alguém, você é crente? Sou. E você começa a conversar com uma pessoa, é uma conversa ótima. A pessoa conhece a palavra, fala de experiências que teve e vai comentando diversas coisas que aconteceu na vida, mas quando a gente passa a conhecer a pessoa de verdade, a gente vê, rapaz, foi tudo da boca para fora. É só propaganda externa ali. Porque, pela conduta da pessoa, nós vemos que ela verdadeiramente não conheceu a Deus. E, infelizmente, as nossas igrejas, nesse período, está sim de pessoas desse tipo. Pessoas que, na verdade, nunca foram regeneradas, mas elas são simpatizantes do Evangelho. São pessoas que gostam de ouvir a palavra, que gostam do ambiente de igreja, são atraídas muitas vezes pelas músicas que a igreja canta, né, mas elas não nasceram de novo. Elas não receberam a ação do Espírito Santo na vida dela, transformando, dando uma nova natureza a essa pessoa. Estava conversando com um jovem lá no trabalho que ele foi convidado por um amigo dele, que mora inclusive aqui em Lauro de Freitas, para visitar uma igreja aqui em Lauro também. Não vou falar o nome da igreja. E aí ele foi. Ele nunca tinha entrado em uma igreja evangélica, né? A mãe dele, ela é mais para o lado espírita, mas ela não é praticante, não frequenta centro espírita, na igreja católica, nem nada. Então foi a primeira vez, aos 17 anos, que ele entra numa igreja evangélica. E ele não entendeu muito o que estava acontecendo ali dentro. E a gente precisa se lembrar sempre disso, né? Quando a gente recebe um visitante, principalmente alguém que não é cristão, nós devemos recebê-lo com muito amor, porque a igreja, para quem é de fora, é algo muito diferente. É uma experiência que a pessoa vai viver que ela nunca teve lá fora. Então, inicialmente, para ela é um choque, né, de tudo aquilo que ela viu. Ela vai entrar na igreja, é um ambiente diferente, com pessoas diferentes, com linguagens diferentes. Então, para a pessoa, às vezes, é um choque. E para ele foi. E a única coisa que ele falou foi, eu gostei muito da parte das músicas lá, é legal. O guitarrista tocava muito bem, as músicas agitadas assim e tal. Foi legal, eu gostei, a parte da música. O pastor lá falou um negócio lá de uma palavra, assim, eu não entendi muito bem não, mas também foi legal, ele fala bem, é bem um bom comunicador, bem comunicativo. E tem muitas pessoas dentro da igreja assim, que tem essa experiência legal e continua indo para a igreja para continuar desfrutando dessa experiência legal que teve. Mas a palavra de Deus não surte efeito nenhum na vida dela. É como se você estivesse ali simplesmente assistindo um programa de auditório. Como se você fosse assistir uma peça de teatro, como se você fosse num cinema assistir um filme, que aquele filme te causou boas sensações, e aí você volta no cinema no outro dia, na outra semana, para assistir novamente, para sentir aquilo de novo. Muitas pessoas estão dentro da igreja por isso, mas não têm buscado ao Senhor verdadeiramente.
E são pessoas que vão passando anos dentro da igreja assim, e muitas vezes se enganam achando que são cristãs, mas na verdade nunca foram regeneradas pelo Espírito Santo. E João nos alerta justamente isso. Precisamos estar alertas, precisamos estar atentos. Nem todo aquele que diz que é crente é regenerado verdadeiramente. E nós provaremos essas pessoas para ver se elas são cristãs ou não, olhando a sua conduta, olhando os frutos que aquela pessoa dá. E João deixou isso bem claro no versículo 6, que nós vimos na semana passada, do capítulo 3. Quem permanece em Deus não vive pecando, é a primeira parte. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E ele continua: quem vive pecando, na verdade, nunca conheceu a Deus. Como eu tenho dito aos irmãos aqui aos domingos, João ele é muito enfático nisso. Para João não tem meio termo. Ou você é filho da luz, ou você é filho das trevas. Ou você é filho de Deus, regenerado, nascido de novo, ou você continua nas práticas do pecado e você é filho do diabo. Para João não tem meio termo. É uma palavra muitas vezes dura de dizer, mas é a verdade da palavra de Deus. Não existe meio termo. Aqueles que vivem na prática do pecado, achando que são filhos de Deus, estão se enganando. Estão enganando a eles mesmos. E muitas vezes estão dentro da igreja, mas na igreja não se fala sobre pecado. Na igreja não se fala sobre arrependimento. Na igreja não se fala sobre novo nascimento. Porque as pessoas não gostam de ouvir isso. As pessoas não gostam de ser confrontadas, né? O seu pecado ser confrontado. E isso é ruim, porque as pessoas continuam dentro da igreja, se enganando que são cristãos, mas o Espírito Santo não faz a obra nessas pessoas. E aí João vai dizer justamente isso. Não podemos nos deixar enganar. Não existe meio termo. Aquele que permanece em Deus não vive pecando. E aqueles que você perceber na igreja, que são espirituais, que vivem uma vida buscando a santidade de Deus, esses são verdadeiramente cristãos. Mas aqueles que você vê insistindo no pecado, aquelas pessoas que você vê que não muda, que continuam satisfazendo os desejos da sua carne, esses não nasceram de novo. Eles são filhos do diabo. E João continua: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Se a pessoa conhece a Deus, ela obedece a Deus. Se a pessoa pratica a justiça, ela se torna justa, assim como Deus é justo, porque quando nós passamos pela experiência de restauração, de uma nova vida, de uma regeneração que o Espírito Santo nos dá, nós, a partir de então, temos uma nova natureza e nós nos tornamos semelhantes a Cristo. É isso que João quer dizer. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quando o crente pratica boas obras, ele está se assemelhando a Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso alvo. E nós devemos estar com os nossos olhos fitos em Cristo. Nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus nos fala sobre o Senhor Jesus Cristo e nós precisamos desejar seguir esse padrão de Cristo para as nossas vidas. Então, se nós praticamos obras de justiça, estamos nos tornando semelhante ao nosso Senhor. E isso é um bom sinal para nós. Se você percebe que a sua vida está mudando, se você percebe que você está andando em conformidade com a palavra de Deus, é sinal que verdadeiramente você foi regenerado. E você está se tornando mais igual ao Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que pratica a justiça é justo. Todo aquele que foi salvo por Jesus Cristo, ele é declarado justo diante de Deus. Essa é uma verdade que a palavra de Deus nos fala da justificação. Nós não nos tornamos justos posicionalmente. Nós nos convertemos, o Senhor passa a ser o Senhor das nossas vidas, nós não nos tornamos justos do dia para a noite. Nós continuamos pecando, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. O Espírito Santo está operando a sua obra nas nossas vidas e nos ajudando no processo de
santificação. Mas perante Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz, quando nós recebemos esse sacrifício de Cristo para as nossas vidas, Deus nos declara justos. Então nós somos declarados justos por Deus. Nós não nos tornamos justos posicionalmente, porque continuamos pecando algumas vezes, mas Deus, em sua grandiosidade, em sua bondade, Ele nos declara justos diante do Senhor. E essa justiça, ela só é possível por causa da obra de Cristo nas nossas vidas. Porque os méritos de Cristo foram dados a nós por Deus. Lembremos que Cristo nos substituiu na cruz. Cristo veio a este mundo como homem, Ele foi obediente em todas as coisas, Ele nunca pecou, e portanto Ele não merecia aquela morte de cruz, porque Ele foi levado à cruz sem nenhuma acusação que tivesse fundamento. Foi simplesmente pelos desejos do homem, de inveja, de vingança. Foi por isso que Cristo foi na cruz, humanamente falando. Mas por trás disso nós sabemos que havia o plano redentor de Deus. Jesus foi enviado como homem para morrer na cruz em nosso lugar. E ali Ele nos substituiu. E lembremos que a morte de cruz era uma morte vergonhosa. Era uma morte para aqueles que tinham cometido os piores delitos naquele tempo. Mas Cristo, sem nenhum pecado, Ele morre a morte de cruz no nosso lugar. Porque nós que somos pecadores, éramos nós que merecíamos estar ali naquela cruz morrendo, mas Cristo, Ele nos substitui, e Ele vai ali àquela cruz sem nenhum pecado. E é isso que Deus faz. Ele pega a justiça de Cristo e coloca sobre as nossas vidas, e Deus, Ele pegou o nosso pecado e lançou sobre Cristo naquela cruz. E por isso Cristo na cruz sofreu e bebeu o cálice da ira de Deus sobre Ele. Ele não era merecedor, mas Ele estava ali nos substituindo. E toda a justiça que havia em Cristo, Deus pega e coloca nas nossas vidas, que somos filhos de Deus. Então é maravilhosa essa obra de Cristo. Então por isso que o Senhor nos declara como justos. Porque a justiça de Cristo foi imputada a nós por Deus. E Cristo, Ele é a propiciação dos nossos pecados. O seu sangue sobre nós livra Deus de olhar para nós e ver o nosso pecado. Porque o sangue de Jesus foi derramado sobre cada um de nós. Então, quando Deus olha lá de cima e nos vê, o Senhor nos vê como justos, Ele nos declara como justos, porque é a obra de Cristo, é a justiça de Cristo que está sobre as nossas vidas. Então, por isso que João diz, aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Assim como Deus, assim como Cristo é justo, aquele que pratica a justiça também é justo. Então, é isso que a gente deve observar. A pessoa está praticando justiça? A prática da pessoa são práticas de piedade, que engrandecem ao nome do Senhor. A prática da pessoa tem glorificado a Deus. Se nós observarmos essas características nessas pessoas, então nós não precisamos nos preocupar em estar enganados, porque elas estão demonstrando na prática que verdadeiramente elas foram transformadas. Mas não se deixem enganar por aqueles que vêm com palavras bonitas, mas que as suas práticas não demonstram que verdadeiramente eles foram regenerados pelo Senhor. E no versículo 8, João continua: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aí João, no versículo 8, ele vai fazer um contraste entre Cristo e Satanás. João, ele já havia nos dito no versículo 5 do capítulo 3, que em Cristo não existe pecado. O final do versículo 5 do capítulo 3 diz isso. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Essa é a afirmação de João com relação a Cristo. Em Cristo não existe
Pecado. E agora o que é que ele diz? O que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então João vai fazer esse contraste. Enquanto em Cristo não existe pecado algum, o diabo não faz outra coisa senão pecar o tempo todo contra Deus. É isso que o diabo faz. E assim como aqueles que estão em Cristo vão se tornando iguais a Cristo, aqueles que são filhos do diabo também passam a parecer com o diabo. Assim como aqueles que estão em Cristo passam a praticar obras de justiça, aqueles que são filhos do diabo praticam o pecado o tempo todo. É isso que João está dizendo. Então João deixa bem claro. Enquanto os que praticam a justiça procedem de Deus e vão se tornando mais iguais a Deus, os que vivem na prática do pecado procedem do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E ele começa já falando, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus que nos diz. Então nós precisamos estar atentos a essas observações que a palavra de Deus nos fala. E quando nós olhamos para dentro de nós com uma palavra dessa, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Às vezes você pode estar se perguntando, e agora? Será que existe esperança para mim? Porque eu reconheço que eu sou pecador. Existe alguém aqui que não peca? Alguém pode levantar a mão aqui e dizer que não peca? Nós sabemos que não. João já nos disse que aquele que diz que não tem pecado algum é mentiroso. Todos nós pecamos. Mas a diferença daqueles que são filhos de Deus é que nós não vivemos na prática do pecado. O nosso anseio é agradar a Deus. Ainda que a gente dê alguns deslizes nas nossas vidas por alguns momentos, mas nós não vivemos nessa prática do pecado, porque o nosso intuito é agradar ao nosso Deus. Nós queremos ser parecidos com Cristo, andar como Ele andou. Mas às vezes nós pecamos. E a gente percebe que todos nós vivíamos pecando no passado. Todos nós estávamos distantes de Deus. Todos nós fazíamos a nossa vontade. Nós fazíamos aquilo que nós queríamos. Mas a palavra de Deus nos dá uma esperança. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Jesus se manifestou com um propósito, para destruir as obras do diabo. Existe esperança para cada um de nós. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Efésios 2 vai nos deixar bem claro sobre essa grande obra de Cristo nas nossas vidas. Efésios 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Até aí, o que Paulo está dizendo aos cristãos da cidade de Éfeso é isso. Todos nós, outrora, andávamos segundo o curso deste mundo, pecando contra Deus. Todos nós éramos filhos da ira, como também os demais. Mas não fica por aí. Deus, ele demonstra o seu amor e a sua misericórdia sobre o homem. E ele continua no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por isso que nós pregamos a Cristo. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Quando nós estávamos no mundo fazendo as nossas vontades, o nosso estado espiritual era de morte. Nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos. Nunca poderíamos nos achegar à presença de Deus pelas nossas forças, pelo nosso próprio mérito, porque nós estávamos mortos, a nossa situação é essa. O que é que um morto pode fazer para se salvar? Nada. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele envia Cristo. E em Cristo Ele nos dá vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas por causa de Cristo, da sua obra, do seu sacrifício na cruz, nós que recebemos esse sacrifício como um sacrifício para a nossa salvação, nós recebemos vida diante de Deus. E essa vida que Deus nos dá em Cristo é prova da sua misericórdia e do seu amor por nós. Por isso que nós pregamos a Cristo, não podemos nos achegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não existe outro segredo, não existe outra fórmula. O único que pode nos levar a Deus, nos reconciliar com Deus, é Jesus Cristo. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Por isso que nós pregamos que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Por isso que nós pregamos que nós precisamos desesperadamente de Cristo. Quando nós vemos aí o mundo andando, caindo na ribanceira, as coisas só piorando a cada dia, e as pessoas do mundo dizem, o que nós precisamos é de educação, o que nós precisamos é de respeito, o que nós precisamos é de deixar o preconceito de lado, achando que essas coisas vai melhorar o mundo. O mundo só vai melhorar quando ele conhecer o Senhor Jesus Cristo. E não apenas conhecer, quando ele receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Somente dessa forma nós seremos despertados da morte espiritual. Somente dessa maneira nós seremos levados a Deus e seremos transformados. Somente através de Jesus Cristo. E é isso que a palavra de Deus nos deixa bem claro. E João, ele ainda continua na sua palavra. O versículo 8, ele termina dizendo, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Destruir aqui não significa aniquilar de uma vez por todas, pelo menos por enquanto não. Porque nós sabemos que o diabo continua agindo no nosso meio, nos nossos dias. Satanás continua operando no mundo nos dias de hoje. Mas o que João quer dizer é que em Jesus, o poder do diabo em nós se torna ineficaz. A palavra de Deus diz, o diabo não pode tocar naqueles que são ungidos de Deus. O diabo não pode tocar naqueles que são filhos de Deus. Então, o poder do diabo na vida daqueles que são filhos de Deus, daqueles que praticam a justiça, daqueles que receberam a obra de Cristo como uma obra de salvação para a sua vida, o poder do diabo é ineficaz na vida destes. E muito mais, as armas do diabo contra nós, elas não prevalecem. É isso também que a palavra de Deus nos diz. Que toda cilada, toda armadilha, toda arma do diabo, ela não prevalece contra a igreja do Senhor. O diabo não tem nenhum poder sobre aqueles que são filhos de Deus. O diabo não tem poder sobre a vida daqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente deve ficar com a nossa guarda baixa para o diabo, não. O diabo continua sendo inimigo de Deus. E por consequência, ele é nosso inimigo também. Nós somos filhos de Deus. E se ele tenta destruir as obras de Deus, ele vai tentar destruir as nossas vidas também. E nós precisamos ficar atentos ao diabo.
nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigiando, mas isso também não significa que nós devamos ter medo do diabo, de maneira nenhuma. Tem crente que tem medo do diabo. Tem crente que quando o outro fala o nome diabo do lado dele, já fica até se benzendo, né? Ave Maria, né? Como falam aí fora. Isola, fala isso para lá, não fala esse nome aqui dentro não. Tem crente que tem medo do diabo. Nós não precisamos ter medo do diabo, querido. A única coisa que nós precisamos saber é que ele não é páreo para o poder de Deus. E maior é aquele que está em nós do que o diabo que está no mundo. Nós podemos, ao invés de ter medo, descansar no Senhor. Descansar sabendo que Satanás é um inimigo que já está derrotado. E ainda que ele vença algumas batalhas na nossa vida, quando a gente às vezes desliza e peca, ainda que o diabo vença algumas batalhas contra nós, nós temos a convicção de que ele já perdeu a guerra. Porque o Senhor Jesus Cristo já derrotou ele de uma vez por todas. Ele continua agindo, porque Deus permite que ele continue agindo no nosso meio. Mas a palavra de Deus nos afirma que o final dele é de derrota. E que o Senhor, ele derrotará o inimigo de uma vez por todas. Lembrem-se bem, não se deixem enganar. Os que são verdadeiramente salvos não vivem praticando o pecado. Quem vive praticando o pecado, como diz aqui, procede do diabo. Não é filho de Deus, não é verdadeiramente salvo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E João vai dizer o porquê. Talvez você se pergunte, por quê que eu não posso viver na prática do pecado? Porque João está falando aqui dessa... ele fala aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Esse é o motivo do Filho de Deus não viver em pecado. O que é nascido de Deus, ele recebeu uma nova natureza. Efésios nos mostrou que antes, quando andávamos em pecado, a nossa natureza ela era pecaminosa. Nós vivíamos fazendo, as obras do diabo. Mas quando Deus nos dá vida, quando Ele nos regenera, quando o Senhor nos salva, nós recebemos uma nova natureza, e é justamente essa nova semente. E nessa nova natureza nós não podemos pecar, muito pelo contrário, nós somos transformados espiritualmente dia após dia. O Senhor vai nos transformando, o Espírito Santo vai nos tornando mais iguais a Cristo. E quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, nós vamos percebendo que nós somos separados por Deus para vivermos seus propósitos, para vivermos uma vida de santidade, para vivermos para a glória dEle e para fazermos parte da família de Deus. Nós fomos chamados para isso, não mais para viver pecando, mas para viver uma vida diferente. E nós, a partir de então, fazemos parte dessa nova família, a família de Deus, porque Deus nos adotou como seus filhos. E a única maneira de ingressar na família de Deus é pela fé em Cristo Jesus e pelo novo nascimento. No capítulo 5, versículo 1, João vai dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, para você fazer parte da família de Deus, você precisa nascer de novo. E para nascer de novo, o que é necessário? É necessário que você creia que Jesus é o Cristo.
É necessário que você creia que o sacrifício dele na cruz foi o plano eterno de salvação que Deus, demonstrando a sua misericórdia, ele fez para cada um de nós. Que Cristo morreu uma morte naquela cruz para nos substituir. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E através do sacrifício de Cristo, nós somos levados de volta a Deus. A palavra semente aqui que João usa no versículo 9, ela tem uma conotação figurativa. Nós vemos na parábola do semeador. O semeador saiu a semear e ele lança a semente. E depois a gente vê que aquela semente também é uma conotação figurativa. A semente é a palavra de Deus, que ela é lançada em diferentes terrenos. E aqui também João usa a palavra semente como uma conotação figurativa também. Essa semente significa a natureza de Deus que nós recebemos na nossa salvação. E Deus, ele guarda a nova vida que ele plantou no coração do crente. E ele faz essa vida se desenvolver. Não é isso que acontece com a semente? A semente ela é plantada, ela germina e ela vai se desenvolvendo. Até ela chegar lá na sua fase final, de uma árvore, o que quer que seja. E a semente, ela precisa dar frutos. E é isso que acontece também na nossa vida espiritual. Essa semente é justamente a natureza de Deus que nós recebemos, e Deus trata de guardar essa natureza dentro de nós, para que nós demos frutos ao Senhor. E o crente não irá e não pode se entregar ao pecado justamente por causa disso. Por causa do princípio divino que está no nosso coração. Nós recebemos uma nova natureza. Então, o verdadeiro cristão, ele não pratica o pecado, é o que João está dizendo. Mas o cristão falso, que na verdade nem é cristão, ele não pode evitar o pecado, porque ele não tem a nova natureza de Deus dentro dele. É isso que Paulo também vai dizer em Romanos. O pendor da carne nos leva a praticar obras da carne, mas o pendor do Espírito nos leva a praticar obras de justiça, obras do Espírito, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E o versículo 10, João continua: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, João termina para facilitar para a gente. Como é que a gente sabe em que categoria nós estamos? Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? E como é que eu sei que eu estou praticando as obras do diabo? João, ele vai nos dizer justamente isso. Ele fala que a prova para nós sabermos em que categoria nós estamos é a conduta que nós estamos vivendo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. João ainda acrescenta mais uma prática aqui do cristão. Não é apenas praticar a obra de justiça, mas também amar ao próximo. Aquele que pratica a justiça e ama ao seu próximo, procede de Deus. Aquele que não pratica a justiça, ou seja, aquele que não pratica a vontade de Deus e não ama ao seu irmão, ele procede do diabo. Essa é a prova que temos para sabermos em qual categoria nós estamos. Não existe meio termo. Para sermos filhos de Deus, nós precisamos praticar a justiça e amarmos uns aos outros. É isso que João nos fala. De acordo com esse texto que nós lemos nessa noite, esses 4 versículos, nós podemos tirar algumas aplicações para as nossas vidas nessa noite. E eu quero que você preste bem atenção nessas aplicações desse texto. Lembremos, em primeiro lugar, que nós somos totalmente responsáveis pelas nossas ações. Não existe aquilo de você abrir a boca assim e dizer: ah, foi o diabo que me levou a fazer isso.
Ah, foi o diabo que me levou a praticar tais coisas. Não é assim. Essa é uma tentativa de fugirmos das nossas responsabilidades, de fazer aquilo que nós estamos acostumados a fazer, colocar a culpa no outro. Nunca assumimos a nossa culpa e a nossa responsabilidade, mas é mais fácil culpar o outro. E em se tratando de pecado, é mais fácil culpar o diabo. Já que ele vive pecando mesmo, ele sempre viveu pecando, vamos culpar o diabo então. Mas eu quero te dizer que diante de Deus, essa desculpa não vale de nada. O Senhor não leva essas coisas em consideração. É uma grande verdade que por trás dos nossos atos pecaminosos, o diabo está por trás. Todo ato pecaminoso do mundo, o diabo está por trás desses atos, mas não é o diabo que comete o pecado. Somos nós. O que o diabo faz? Ele nos tenta. O diabo, ele nos instiga a pecarmos. E se você está distante de Deus, você não tem força suficiente para resistir ao diabo. E por isso que você vive na prática do pecado. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós nos sujeitamos a Deus, nós conseguimos resistir ao diabo e ele foge de nós. Então nós só somos capazes de resistir à tentação do diabo quando nós nos sujeitamos a Deus e o seu poder que opera em nós, e quando nós recebemos uma nova natureza, quando nós somos transformados no momento em que nós recebemos a salvação de Cristo Jesus. Então, se porventura você entrou aqui nessa noite e você ainda não serve ao Senhor Jesus, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, se o Senhor não é Senhor e Salvador da tua vida ainda, eu te convido a não perder tempo. O dia da tua salvação é hoje. Você precisa aproveitar enquanto o Senhor está te dando tempo, enquanto o Senhor está te dando oportunidade de você se arrepender dos seus pecados. Pela sua própria força, você não consegue resistir ao diabo, é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós só conseguimos resistir ao diabo quando nós nos sujeitamos a Deus. E para nós nos sujeitarmos a Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender e precisamos crer que precisamos de Cristo para a nossa salvação. Somente dessa forma o poder de Deus vai operar na sua vida e Ele te dará forças para que você resista ao diabo. E você não vai mais ser conhecido como filho do diabo por praticar o pecado, mas você vai ser conhecido como filho de Deus, porque o seu prazer vai ser praticar as obras de justiça que a palavra de Deus nos mostra. Não perca tempo, se entregue a Jesus. E não existe nenhum mistério não, aí mesmo no teu lugar onde você está, é só abaixar a tua cabeça e dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Vem morar no meu coração, Deus. Eu quero abrir mão do controle da minha vida e eu quero entregá-la totalmente a Ti. Eu não quero viver na prática do pecado, Senhor, mas eu quero viver praticando obras de justiça, porque eu não quero ser filho do diabo, eu quero ser filho de Deus. Transforme a minha vida, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados diante do Senhor nessa noite e peço para que o Senhor faça essa obra na minha vida. Você só precisa fazer isso, ter um passo de fé na sua vida e se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Para os que estão aqui nessa noite, que são cristãos, que conhecem ao Senhor, precisamos ter cuidado com o pecado. Pecado não é algo que nós devamos brincar. Pecados não confessados constituem o primeiro passo para a apostasia, para se afastar de Deus. A palavra de Deus trata o pecado na vida do cristão como uma doença. E aqueles que não confessam seus pecados e estão guardando os seus pecados, cuidado, a apostasia está batendo a sua porta. E quando isso acontece, quando nós não confessamos os nossos pecados diante dos homens, diante de Deus,
o que acontece é que gradativamente nós vamos deixando de viver uma vida de intimidade com Cristo para viver uma vida regada pelos nossos próprios prazeres. Buscamos viver uma vida de maneira em que nós queremos satisfazer os nossos desejos, satisfazer os nossos prazeres, nesse mundo hostil em que vivemos. O mundo não nos ama, querido. O mundo só quer o nosso mal. E nós precisamos lembrar disso a cada dia. Se existe algum pecado na sua vida que está... Pecados, como nós dizemos, são pecados, às vezes, pecados de estimação. Pecados que, às vezes, só você e Deus sabe que você comete. Pecados que você sabe que você tem fraqueza naquela área e por diversas vezes você tem cometido esse pecado. Confesse o teu pecado diante do Senhor. Procura alguém da tua confiança, algum irmão em Cristo que possa te ajudar e confesse o seu pecado. É isso que a palavra de Deus nos diz. Tiago, no capítulo 5, ele vai deixar isso bem claro. E muitas vezes nós deturpamos esse versículo. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, o pecado é uma enfermidade nas nossas vidas. E o Senhor diz que a maneira para nós sermos curados é confessando o nosso pecado e orando uns pelos outros. E o versículo continua: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muitas vezes a gente só pega essa parte B do versículo, tira ela de contexto. Ah, irmão, ore, peça a Deus o que você quiser, porque muito pode, né? Como é que diz? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É uma verdade até, mas olha o contexto em que essa palavra está inserida. É no contexto de confissão de pecado. Se você confessar o teu pecado, e se você tiver alguém que esteja junto com você, orando por você, essa oração, ela surte muito efeito na sua vida. E certamente, quando você fizer isso, você vai ser sarado dos teus pecados. O Senhor vai trazer cura sobre a tua vida e você vai conseguir abandonar esse pecado de estimação. Confesse o seu pecado, querido. Não guarde o pecado dentro de você, mas busque ajuda. Busque a ajuda de um irmão de sua confiança, esteja orando com ele, ele vai estar orando por você também. Confesse o teu pecado diante de Deus, não guarde aquilo dentro de você, porque isso só vai trazer feridas à tua vida. E em caso extremo, a apostasia vai bater na porta do teu coração. Uma outra aplicação que nós podemos tirar desse texto para nós. Nosso ser interior, ele não precisa apenas de alimento e de purificação. O nosso ser interior também precisa de exercício. E a palavra de Deus diz isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Nós não precisamos só de alimento e de purificação, nós precisamos também de exercício. A pessoa que come muito e não se exercita, como é que ela fica? Obesa. Ela fica gorda, ela não consegue fazer quase nada na sua vida. E a obesidade atrapalha. E a pessoa também que se exercita sem se alimentar direito, o que é que pode acontecer com ela? Dá um troço lá, um piripaque na hora do exercício. E a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos buscar um equilíbrio. É preciso que haja um equilíbrio adequado na nossa vida espiritual. E qual é o nosso exercício espiritual? O que é que nós precisamos fazer para nos fortalecer espiritualmente? É compartilhar Cristo com os outros. É você buscar edificar aos irmãos. E quando você faz isso, você demonstra o amor de Deus. João terminou o versículo 10 dizendo isso. Aquele que pratica a justiça e ama o seu próximo, ele é filho de Deus.
não é nem o próximo, ele diz: o que ama ao seu irmão, ele é filho de Deus. E os filhos de Deus são conhecidos assim, pelo amor que existe no nosso coração. Então nós precisamos praticar isso. Não é só conhecer a palavra, não é só viver uma vida de oração, nós precisamos colocar em prática. Senão nós ficamos obesos espiritualmente falando, e Deus não quer que sejamos assim. Deus quer que busquemos sempre um equilíbrio. Que sejamos fitness espiritualmente falando, buscando sempre o equilíbrio de nos alimentarmos espiritualmente, mas de também colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, para a gente finalizar. A palavra do Senhor diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É isso que nós precisamos fazer no meio da igreja. É isso que nós precisamos fazer para nos exercitarmos. É servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu do Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter em nosso coração o desejo de trabalharmos para o Senhor. E além disso também, que o nosso desejo seja de edificar, de abençoar os nossos irmãos. Abençoar aquele que está ao nosso lado. Fazendo isso, praticando obras de justiça e amando o nosso irmão, isso é uma certeza de que nós somos filhos de Deus. E no próximo domingo nós vamos falar muito sobre o amor, que João vai começar a falar nos próximos versículos sobre essa prática do amor no meio dos cristãos. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos aí no seu lugar, abaixe sua cabeça. Se ligue com o Senhor nessa noite e vamos orar a Ele. Te agradecemos, Pai Santo. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Somos gratos ao Senhor pela tua palavra, ó Deus. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra ela nos confronta e nós te louvamos por isso. Nos faz pessoas espirituais, ó Deus. Que o teu Espírito Santo possa iluminar nossa mente para que nós possamos reconhecer o nosso estado de pecaminosidade diante do Senhor, meu Pai. Ó Deus, não queremos ser reconhecidos como filhos do diabo, fazendo aquilo que o diabo quer que façamos, mas nós desejamos ser reconhecidos como filhos de Deus. E nós vimos nessa noite, na tua palavra, que para que isso aconteça, nós precisamos praticar obra de justiça. Nós precisamos colocar em prática a tua palavra. Nós precisamos fazer, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Nós precisamos cumprir os teus propósitos para as nossas vidas. Nós precisamos buscar viver uma vida de santidade. Lembrando que nós fomos separados para ti, ó Deus. E precisamos ser como Cristo foi. Que Cristo seja sempre o nosso padrão, ó Deus. Em nome de Jesus. Nos ajuda, ó Pai, nessa caminhada que não é fácil. Nos ajude a nos submetermos ao Senhor, para que nós possamos resistir ao diabo e ele fuja de nós. Ó Deus, eu oro nessa noite por aqueles que estão aqui, que ainda não te servem, Senhor. Eu peço a Ti, Espírito Santo, faz uma obra, Senhor, nos corações e nas mentes. Não são as minhas palavras que podem convencê-los do pecado, mas esse operar é do Senhor. Então nós pedimos para que o Senhor possa confrontá-los, ó Deus, para que o Senhor possa convencê-los do seu pecado, para que o Senhor possa convencê-los da justiça e do juízo, ó Pai, que todos nós enfrentaremos. E aqueles que não estiverem em Cristo, naquele grande dia, eles beberão do cálice da ira de Deus, ó Pai. Mas em Cristo Jesus nós somos livres da ira de Deus.
Então, Espírito Santo, faz uma obra na vida deles para que eles possam se render ao Senhor, para que eles possam se entregar a Ti, ó Pai, para que eles tenham consciência de que fazer os seus desejos, as suas próprias vontades, na maioria das vezes é estar pecando contra o Senhor, ó Pai. É andar, Senhor, contrário à Tua vontade para as nossas vidas. E ajuda cada um também de nós como cristãos a permanecermos firmes na Tua palavra, nos Teus propósitos, sabendo que quando praticamos obras de justiça e quando nós amamos verdadeiramente os nossos irmãos, nós podemos viver uma vida que agrada ao Senhor, ó Pai. Nos fortalece, Senhor, e nos ajuda. Que a Tua palavra possa habitar ricamente em nossos corações dia após dia, Senhor. E que nós possamos Te agradar na prática da Tua palavra. Que nós possamos Te agradar sendo cristãos genuínos, ó Deus, que pratica obras de justiça, que obedece àquilo que a Tua palavra nos diz. Nos ajuda, Senhor, na nossa luta contra o nosso pecado. Nos faz reconhecer que quando nós pecamos, Senhor, mais do que nos atingir, nós estamos pecando contra o Senhor, e isso entristece o Teu coração, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a confessarmos os nossos pecados. Levanta homens e mulheres de Deus dentro da Tua igreja, em que nós possamos confiar, ó Deus, e possamos nos abrir, confessando o nosso pecado, ó Pai, buscando do Senhor a Tua misericórdia, e buscando a cura do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, desses pecados de estimação. Nos livra dos pecados que têm nos distanciado do Senhor, que têm nos esfriado espiritualmente, ó Pai. Em nome de Jesus. E nos fortaleça a cada dia, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Isso é o que nós Te pedimos, ó Pai, com toda a fé que temos. E no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.